Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos com mais um vídeo de crochê. Nesse vídeo, nós vamos reunir desde os primeiros pontos básicos do crochê, como correntinha, ponto alto, meio ponto alto, ponto baixo e ponto baixíssimo. Nele também eu vou trabalhar a ideia de como se faz o crochê por medidas, como que você faz uma amostra e como você calcula quantos pontos para um determinado trabalho e quantas carreiras, tá? Eu vou supor uma amostra aqui que tenha 10 centímetros de comprimento por 5 centímetros de largura, ou 10 centímetros de comprimento e 5 centímetros de largura. É aquela descrição que você vai ver no trabalho assim, ó, 10, um X e 5, 10 por 5, 10 de comprimento por 5 de largura. Tem duas opções para a gente fazer um trabalho desse, começando pela comprimento, onde eu vou tecer um determinado número de correntinhas até o comprimento que eu desejo e trabalho a outra medida, no nosso caso aqui 5 centímetros, fazendo as carreiras. Ou como eu posso inverter, posso fazer as correntinhas no início aqui, nos 5 centímetros, e vou tecer até conseguir 10 centímetros. Das duas formas eu vou conseguir um trabalho 10 por 5. O que vai diferenciar se eu teço no comprimento ou na largura é o tipo de ponto que eu vou colocar nessa medida. Por exemplo, se eu for fazer um ponto que ele é mais bonito, eu tecendo assim na altura, fica melhor então eu tecer assim, do que eu tentar tecer pela a largura ou altura, como eu expliquei, e ficar poucos motivos. Por exemplo, se for costelas, né? Se for aqueles lequezinhos. Se eu colocar nos 10 centímetros, eu vou ter mais leques no comprimento do que na largura. Na largura eu posso ter uns 2 leques e no comprimento eu vou ter muito mais. Mas vamos lá. Eu estou usando uma lã aqui, mas você pode usar o fio que você precisar, o fio que você tiver em casa. Estou usando uma agulha da Quartz Corrente de número de 4 milímetros, tá? A especificação dela é 4 milímetros. A minha amostra é de 10 por 5. Eu vou tentar explicar todos os pontos, como eu te falei, a correntinha, o ponto alto, meio ponto alto, ponto baixo e o ponto baixíssimo. São esses que a gente vai ver nesse vídeo. Mas quando chegar na medida de 5 centímetros, eu vou parar com vocês para a gente calcular quantas carreiras eu fiz, tá? Lembrando que a quantidade de corrente e a quantidade de pontos e a quantidade de carreiras vai variar conforme a agulha que eu uso e o fio que eu uso. Se eu usar um fio bem mais fino, eu vou usar muito mais correntinhas nessa medida. Se eu usar um fio mais grosso, vai ser menor a quantidade de correntinhas, tá bom? Então vamos lá. Ponto correntinha, que é o básico do crochê. O crochê, na verdade, resumindo, tudo é correntinha. Você vai prender a ponta do fio aqui, entre o polegar e o indicador, coloca a agulha por baixo, gira, laça e traz para frente. Fizemos o ponto do início. Agora vamos contar as correntinhas. Eu não sei quantas correntinhas, eu vou ter que ir fazendo, medindo aqui na régua, ou na fita métrica, ou na trena, seja lá o que você tiver como forma de medir. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Será que 10 dá? Não. 10 só deu 6 centímetros. 10, vamos mais. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Será que 18 dá?
18 correntinhas deu. Então, em 10 centímetros, eu tenho 18 correntinhas. Agora, se você já está num nível mais avançado e vai fazer um ponto, você vai ter que analisar se o seu ponto dá para se fazer num número par de pontos, ou você precisa de um número ímpar, ou você vai precisar de um determinado número múltiplo de outro. Por exemplo, a receita fala lá que o ponto ele é múltiplo por 4. Então você vai ter que colocar uma quantidade de pontos que você consiga dividir por 4, ou seja, em 4 pontos você vai desenhar um motivo, tá? Só tô falando isso aqui para você deixar registrado na memória que a gente faz um cálculo não só da quantidade de correntinha, mas da quantidade de pontos para se fazer um motivo. Você vai ver em muitas receitas assim, um gráficozinho e escrito ponto fantasia. Aí lá vai estar escrito múltiplos de 8, múltiplos de 6. É exatamente isso aqui que eu tô te falando, tá? Mas por enquanto vamos ficar só aqui nos pontos básicos. Então, fiz aqui as minhas correntinhas. Vou começar fazendo, então, pontos altos. Eu vou levantar aqui 3 correntinhas. Vou vir no quarto ponto e vou fazer um ponto alto, ó. Na quarta correntinha, ó. 1, 2, 3, 4. Então, eu fiz 18 e fiz mais 3. Fiz 18, que é até aqui, e fiz mais 3. Vou introduzir a agulha bem aqui, ó, no meio dessa correntinha. Olha como fica lá, ó. Bem no meio. Consegue ver aqui que tá bem no meio? Então, trago pra frente, ajusto o ponto, tiro 2 e tiro 2. Laço. Agora vamos passar para a próxima correntinha. Da mesma forma, no meio da correntinha, laço, tiro 2, tiro 2. Tiro 2 elos, né? Laço, agulha, introduzo na correntinha, laço o fio lá atrás, tiro 2 elos e tiro mais 2 elos. Já tenho 2, 4 pontos altos. De novo, lacei na correntinha, trago o fio para frente, sempre cuidado para não desfiar, e também aqui, ó, cuidado para manter a mesma altura de ponto. Quer ver? Eu vou fazer duas coisas que normalmente acontece com quem está começando. Primeiro, prender o ponto demais, lacei, enfiei na correntinha, não ajustei a altura, tiro 2, tiro 2. Olha o que acontece com o trabalho. Eu fiz o ponto alto, porém eu encurtei o ponto alto. Então, vamos acertar esse aqui. O outro erro que acontece, fazer o ponto folgado demais. Lacei, enfiei na correntinha, puxei, tirei 2, tirei 2. Olha como que o ponto ficou mais alongado, porque eu fiz folgado demais. Então, o que a gente precisa trabalhar assim que começa a entender os pontos é o ajuste da tensão do fio. Vamos lá, então, fazer tudo no mesmo tamanho. Tiro 2, tiro 2. Lacei, introduzi na correntinha, tiro 2, tiro 2. Vou fazer um bem devagarzinho, ó. No meio da correntinha, tiro 2, tiro 2. De novo, lacei, meio da correntinha, tiro 2, tiro 2, lacei, no meio da correntinha, tá escorregando um pouco aqui, tiro 2, tiro 2, lacei, no meio da correntinha, tiro 2, tiro 2. Vou um pouquinho mais rápido, tá? Tiro 2, meio da correntinha, tiro 2,
no meio da correntinha, tiro 2, tiro mais 2. No meio da correntinha, tiro 2, tiro mais 2. No meio da correntinha. Agora vamos medir. Ó, depois que eu teci as correntinhas, ó, eu tenho um pouquinho só a mais de 10 centímetros. Ó, tá vendo? Deixa eu botar a régua por cima. Deixa eu alinhar aqui. Então, eu posso tirar uma correntinha. Então, ao invés de fazer 18, eu faço 17. Começar do zero com vocês, tá? É porque eu estou ensinando como fazer uma amostra. Então, vai ser várias vezes eu tecendo e desmanchando, tá bom? Vou parar aqui, vou desmanchar e vou voltar com a quantidade de uma correntinha a menos, tá? Então, voltei aqui com vocês, agora com 17 correntinhas, ó. E vamos fazer então como fizemos na parte anterior. Vou tecer três correntinhas para ser o primeiro ponto alto. Vou laçar o fio. Vou vir aqui na quarta correntinha. Vou introduzir a agulha. Vou laçar o fio. Vou tirar duas e vou tirar duas laçadas. Lacei o fio dentro da correntinha, tiro duas laçadas e duas laçadas. Ó, de novo ponto alto, lacei, trouxe para frente, tirei dois, lacei, introduzi na correntinha, lacei o fio, tirei duas laçadas, tirei mais duas laçadas, introduzi na correntinha, trouxe para frente, ó, lembrando de ajustar o ponto, tirei duas laçadas, mais duas laçadas, lacei o fio, introduzi na correntinha, trouxe para frente, tirei dois, tirei mais dois. Esse é o ponto alto, ó, todos no mesmo tamanhozinho. Lacei, introduzi na correntinha, tirei dois e mais dois, lacei, tirei dois, tirei mais dois, sei, tirei dois, mais dois, sei, tirei dois, tirei mais dois, sei, dois, mais dois, sei, dois, mais dois, sei, dois, mais dois, tirei dois, tirei dois. Repetição. Chegamos aqui na última correntinha, introduzi a agulha, lacei o fio, tirei duas correntes, mais duas correntes. Agora vamos medir de novo. Ficou com 10 centímetros, 10 centímetros e meio. Então, para ficar uma medida exata de 10 centímetros, eu tenho que colocar 16 pontos e não 17. Vamos desmanchar? Então, vamos desmanchar todos esses pontos altos. Eu tô fazendo bem lento aqui com vocês, que a ideia é que vocês entendam todo o processo de se fazer por medida. Ó, esse aqui é o 17º, então eu vou ter que desmanchar 4 correntinhas. Desmanchei aqui. Vamos contar? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais perto, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 correntinhas. Essa vai ser a quantidade exata de correntinha que vamos usar para ter 10 centímetros de comprimento, tá? Então, vou levantar as 3 correntinhas para o primeiro ponto alto. E agora sim, tecer os pontos altos. Venho aqui na quarta correntinha, introduzo a agulha, puxo o fio, tiro 2 laçadas e tiro mais 2 laçadas.
De novo, laço o fio, introduzo na correntinha, laço o fio, trago para frente, tiro 2 correntinhas, 2 elos, desculpa, e mais 2 elos. Lacei o fio, introduzo na correntinha, laço o fio, trago para frente, tiro 2 laçadas, mais 2 laçadas, laço o fio, introduzo na correntinha, trago para frente, tiro 2 laçadas, mais 2 laçadas, laço o fio na correntinha, trago o fio para frente, tiro 2 laçadas e 2 laçadas. De novo, vou repetir isso até chegar ao fim da quantidade de correntinhas que eu preciso. No nosso modelo aqui, são 10 centímetros de comprimento, mas imagina que você tem um tapete de 30 centímetros para tecer de comprimento, e você vai tecer pelo comprimento, dessa forma que você vai fazer, só que você vai botar uma quantidade maior de correntinhas, e isso lembrando da proporcionalidade do fio e agulha, que vai mudar a quantidade de correntinha, tá bom? Vamos lá, terminando. 1, mais 1 e mais 1. Tem dificuldade de concentração? Vá contando toda vez que tiver dúvida, tá? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, desculpa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, tá? Porque a gente fez 16 correntinhas, mais um para virar. Mais um para virar não, mais 3 correntinhas para equivaler ao primeiro ponto alto. Então, temos aqui 17 pontos altos. Ainda dá para diminuir um, ó, só que eu não vou fazer. Dá para diminuir um, porque aqui deu 10,5. Então, vamos fazer, a nossa medida tem 10 centímetros. Mas aqui saiu com 10,5, tá? No caso, é só desmanchar outra vez e tirar mais um ponto. Sempre o primeiro trabalho, você vai ter a primeira peça, ou a amostra de uma peça. Você vai ter todo esse trabalho de fazer a amostra, desmanchar, fazer. Se você reparou no rótulo dos novelos, alguns têm uma quantidade lá padrão para aquele fio e para um determinado número de agulha. Eles dão lá mais ou menos uma ideia de quantos pontos você vai precisar para ter aquela medida. Geralmente a amostra que vem no rótulo é de 10 por 10, tá? Então tá. Nós damos 10,5 aqui, que é a nossa medida, agora, né? E agora, como que eu faço para seguir? A dúvida de alguns era como que eu ia fazer a outra carreira. Vou tecer de lá para cá? Como que eu viro o trabalho? Na verdade, eu vou fazer carreiras direito e avesso. Então, eu vou virar o trabalho e vou tecer desse lado agora. Só que para virar, eu vou vir aqui, vou fazer uma correntinha, ó, uma correntinha. Vou introduzir a agulha aqui no último ponto alto da carreira anterior. Trouxe para frente, ó, fiquei com 2 laçadas. Faço uma corrente, faço eles dois, faço mais 2 correntinhas. Eu tenho o primeiro ponto alto. Como eu também posso fazer só uma correntinha e eu tenho o primeiro ponto alto. Tem N formas de fazer essa virada. Tem outros que fazem assim, ó. Terminei lá na carreira anterior, simplesmente viro para o avesso, enfio a agulha, introduzo a agulha no mesmo lugar, do outro modo, e vou fazer as 2 correntinhas. Esse aqui é o primeiro ponto alto. Eu prefiro dessa forma, porque vocês viram que na outra forma fica um carocinho aqui, e desse jeito aqui não fica, tá?
Então, vamos seguindo assim, ó. Terminei nessa carreira. Isso aqui foi uma dúvida da Margarida, uma dúvida da Sandra. Como virar o trabalho? Então, ó, terminei aqui, o último ponto alto. Eu vou virar o trabalho, não fiz correntinha nenhuma. Introduzi a agulha aqui, ó. Lacei o fio, venho e tiro essas duas laçadas e faço mais uma correntinha. Eu tenho, então, o primeiro ponto alto. Agora, vamos fazer o restante de pontos, ó. Igual na carreira anterior, lacei o fio, introduzi a agulha no ponto alto da carreira anterior, trouxe para frente, tirei duas laçadas e mais duas, ó, lacei, introduzi no ponto alto anterior, tirei duas, na verdade, né? Tirei duas laçadas e mais duas laçadas, e esse é o ponto alto. Se você achar que eu tô tecendo rápido demais, só você diminuir a velocidade do vídeo aí. Mas esses aqui eu vou fazer bem devagarzinho. Lacei o fio, introduzi a agulha, ó. Trouxe pra frente, tirei duas laçadas e mais duas laçadas. Lacei, introduzi na carreira anterior, tirei dois e mais dois. E essa é a repetição. Você pode criar um ritmo, tá? Ó. 1, 2, 3, 4. Isso aqui é um ritmo, tá? 2, 3, 4. Você que quer pegar velocidade no crochê, é só você criar um ritmo. 1, 2, 3, 4. 1 é laçar, 2 é introduzir, 3 é tirar duas laçadas, 4 é tirar as outras duas. Agora o último ponto aqui, que é na terceira correntinha que a gente fez para subir o primeiro ponto alto, ela é sempre apertadinha, sempre mais difícil. Então o melhor é a gente fazer a última correntinha mais folgadinha. Então nós fizemos duas carreiras de ponto alto, uma no direito e uma no avesso. Deu para entender até aqui como se faz o ponto alto? Ó, esse aqui tá no direito e esse aqui a gente fez pelo avesso. Então a gente tem um trabalho com 17 pontos, que tá dando 10 centímetros, 10 centímetros e meio. Agora a gente tem que medir a altura ou a largura, que lembra no início do vídeo eu falei que a amostra teria 10 por 5. Vamos ver quantos centímetros eu tenho em duas carreiras, ó. Em duas carreiras de ponto alto eu tenho 3 centímetros. Então, para fazer 5 centímetros, eu preciso de mais quantas carreiras? Ó, eu tenho 3 centímetros. Vamos medir qual o tamanho de a altura de uma correntinha, uma carreira minha. Ó, se eu fizer mais uma carreira, eu tenho então 5 centímetros. Vou virar aqui e fazer mais uma corrente para te mostrar como que é uma amostra de 10 por 5 nesse fio com essa agulha, tá? Com outra agulha e com outro fio, a quantidade vai alterar, tanto de correntinhas como de carreiras. Então, vamos virar aqui o ponto. Terminei nesse lado, ó. Terminei nesse lado. Não faço correntinha nenhuma. Não faço correntinha nenhuma. Viro o trabalho. Introduzo aqui, ó, no último ponto alto da carreira anterior. Laço o fio. Trago uma laçada para frente, tiro duas laçadas e faço mais uma correntinha. Então, meu primeiro ponto alto, laço e vou repetir. Tiro duas laçadas e mais duas laçadas. Então, essa carreira aqui é repetição de pontos altos, tá? Então, na nossa amostra de 10 por 5, eu vou precisar
de 17 pontos no comprimento e de 3 carreiras na altura. Lembrando que com esse fio e com essa agulha. Vai tecer com um barbante, que a espessura é mais grossa que essa aqui, dessa lã. Você vai precisar então de uma quantidade menor de carreiras e uma quantidade menor de correntinhas. Ah, vou trabalhar com um fio mais fino. Você vai precisar de uma quantidade maior de correntinha e uma quantidade maior de carreiras, tá? Tendo dúvida, gente, é só perguntar, é só deixar o comentário, tá? Que eu vou criando uma forma aqui de responder a todos. Então, aqui é a minha amostra em ponto alto, em pontos altos. Com esse fio, com essa agulha, eu tenho 10 centímetros com 17 pontos, 10,5, né? Na verdade, que a gente mediu. 10,5, eu poderia fazer 5 com 16 pontos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, tá certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, são 17 pontos para ter 10 centímetros, aqui um pouquinho mais. Posso fazer até com 16 pontos, aí aquela análise que eu vou fazer. Eu vou fazer um ponto fantasia aqui, seja lá um leque, uma espiga, qualquer um deles. Aí eu preciso de números ímpares, então esse aqui dá certo, eu tenho 17. Aí eu preciso de números pares, então eu vou lá e tiro um ponto alto, tá bom? Então eu preciso de 17 pontos altos, que na verdade foram 16 correntinhas, mais 3 pontos altos para fazer o primeiro ponto alto de base. E para ter 5 centímetros, com 3 carreiras, eu já consigo 4,5 centímetros. Se eu tiver que ser exato 5 centímetros, eu tenho que parar aqui. Mas se eu puder aumentar um pouquinho, se eu fizer mais uma carreira, eu vou ter 4 centímetros, 5 centímetros e meio, tá? São esses cálculos aqui que você vai fazer quando você vai precisar de fazer quando for roupa. Porque em roupa, um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos vai dar diferença, principalmente se for cava e decote, tá? Mas no nosso caso aqui é só uma amostra retangular. Então tá bom. Até aqui nós fizemos o ponto alto. Vou dar uma parada, vou virar e começar em meio ponto alto, tá? Virando então. Terminamos aqui as 3 carreiras de ponto alto. Agora nós vamos fazer mais 3 carreiras de meio ponto alto. Eu vou virar o trabalho como da forma anterior, como nos pontos anteriores. Introduzo no último ponto alto da carreira anterior. Vou laçar o fio, trazer para frente e eu já tenho o primeiro meio ponto alto. Lacei o fio. Introduzo no ponto seguinte, trago para frente e tiro as 3 laçadas de uma vez só. Esse é o meio ponto alto. Enquanto no ponto alto eu laço, introduzo, tiro 2 e depois eu tiro mais 2, no meio ponto alto eu vou laçar, introduzir a agulha e tirar os 3 de uma vez só, entendeu? Ó, laçou, introduzo. Vou só dar uma dica. Se você fizer assim, puxar os 3 de uma vez só, a tendência é que o trabalho vá ficando torto. Uma dica para o seu trabalho, principalmente se for barbante, se for fio de malha, você quer bem retangular, bem retinho, né? Então você laça, introduz no ponto alto da carreira anterior, tira 2 e depois tira 1. Não tira os 3 de uma vez. Aí o trabalho não vai ficando torto, tá? Tira 2, tira 2. Principalmente se você
aperta muito seu ponto, que tem gente que segura o crochê com tanta força, dá a impressão que o crochê vai fugir. Não, aqui não tem nada de segurar apertado, é segurar firme. Isso não quer dizer que eu vou prender o trabalho nas mãos, não, tá? Tiro, ó, tirar 2, depois tirar 1. Tiro 2, depois tiro 1. 2, depois 1. 2, depois 1. 2, depois 1. 2. Ó, os 3 de uma vez, ou tirar 2 e depois 1. O último aqui. Isso. Então, a primeira carreira de meio ponto alto, tá vendo? Que ela é exatamente... Deixa a lente focar. Ela é exatamente a metade do ponto alto. A altura do meio ponto alto é a altura da metade do ponto alto. Então, vamos fazer mais 2. Vou virar o trabalho, não teci correntinha alguma. Vou introduzir aqui. Vou trazer para frente. E vou fazer o primeiro meio ponto alto. Lacei. Introduzi. Tirei os 3 pontos, os 3 laçados, ó, tirei as 3 laçadas, lacei, introduzi, tirei as 3 laçadas. Lembrando que nós vamos precisar dessas ideias aqui que eu tô falando de como virar, como calcular, porque na próxima aula a gente vai aprender a fazer um sapatinho que não é de solinha. E ele é feito assim, em carreira direito avesso, tá? Então, você já memoriza aqui essa técnica, que aí você depois vai tecer o sapatinho com mais facilidade, tá? Introduzir aqui. Opa. Lembrando que a nossa amiga lá, ó, que não tá podendo comparecer nas aulas presenciais, essa aqui também foi uma forma para poder não te deixar esquecida, tá, irmã? Agora vamos para a última carreira, terceira carreira em meio ponto alto. Introduzi, lacei, trouxe para frente, tirei 2, lacei. Aí você vai me falar, mas meio ponto alto tem 3 laçadas. Eu posso também fazer com 3. Laço aqui, introduzo e tiro os 3. Só que eu acho que fica mais bonitinho se eu fizer assim. Aí é do seu gosto. Lembrando que o que você tem que observar é a altura do ponto, tá? Aí, ó, tirei, lacei. Agora vamos pro segundo. Introduzi a agulha, tirei as 3 laçadas. Ó, esse é o meio ponto alto, tá? Então, aprendemos hoje a fazer a correntinha, a fazer o ponto alto, fazer o cálculo do crochê por medidas, numa peça retangular. Vimos a forma de começar pode variar, se eu quero a peça pela largura ou pelo comprimento. Largura e comprimento, ó, largura e comprimento, ou altura e comprimento, tá? Se for um quadrado,
aí não tem diferença da largura e da altura, ou do comprimento e da largura, ou do comprimento e altura. Estou falando assim que são as formas que você vai ver mais as formas de descrição mais comuns nas receitas, tá? De revista, daqueles panfletinhos de marcas de fios. E geralmente são essas nomenclaturas, esses nomes que eles usam. Vamos ver se tá certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Falta um. A Margarida, a senhora Margarida disse para mim que tem dificuldade de contar. Então, ó, é só olhar aqui em cima, ó, quer ver? Deixa eu focar de novo. São como se fossem correntinhas também, ó. Aí você vai contar ou por lá ou por cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ó. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E o 17º aqui, ó. Que é aquele que a gente precisa deixar bem folgadinho na carreira anterior. Então, pronto. Temos aqui pelo direito. Nosso trabalho começou aqui, tá? A primeira carreira foi essa. Nós temos 3 carreiras em pontos altos e 3 carreiras em meio ponto alto. Agora nós vamos fazer 3 carreiras em ponto baixo. O que é o ponto baixo? Ó, terminei do lado de lá, só virei, vou introduzir a agulha aqui no último ponto alto da carreira anterior e vou tirar os dois. Parece exatamente a mesma coisa que a gente fez no meio ponto alto, tá? Agora vamos. No ponto seguinte, eu introduzo a agulha, trago para frente e tiro os dois. Tá vendo que a diferença do meio ponto alto pro ponto baixo é que o meio ponto alto são 2 laçadas na agulha e o ponto baixo, ó, meio ponto alto são 3 laçadas na agulha e o ponto baixo são só 2. Tirei 2. Ó. Então, não vou laçar aqui no começo, só vou já introduzir direto no ponto da carreira anterior, tirar 2 de uma vez só. Introduzo no ponto da carreira anterior, tiro 2. Ó, lacei, tirei 2. Introduzi, lacei, tirei 2. Esse aqui é o ponto que a gente usa na maior parte das receitas de amigurumis, são feitas com ponto baixo. Algumas são feitas com meio ponto alto, tá? Mas geralmente é tudo em ponto baixo mesmo. Então introduzir no ponto anterior, laçar e vir e tirar 2. Ó, lacei, laço e passo pelos 2. Lacei pelos 2. Lacei, passo pelos 2. Lacei pelos 2. Lacei. E o último aqui, ó. A outra coisa que eu ensinei as meninas é a usar esse ganchinho aqui a seu favor. Aqui eu posso ficar pelejando para enfiar essa parte aqui, mas ela escorrega. Mas se eu vier com gancho, se eu vir aqui com gancho, é mais fácil para eu introduzir a agulha, tá? Tirei os 2. Então, fizemos 3 carreiras em ponto alto, 3 carreiras em meio ponto alto, fizemos uma carreira em ponto baixo. Vamos fazer mais 2, ó. Só virei o trabalho, introduzo no último ponto baixo, tiro os 2. Introduzo, laço, fio, trago para frente, laço de novo, tiro 2. Ó. Vou adiantar aqui um pouquinho, para ser um pouquinho mais rápido. Lembrando que toda vez que você for fazer crochê, seja de forma retangular, forma circular,
forma quadrada, você tem que estar atento à quantidade de pontos. Por exemplo, se eu errar aqui e deixar de fazer um, meu trabalho vai ficando menor. Ou se eu errar e botar mais de um no mesmo buraco, meu trabalho vai abrindo. Então ele não vai ficar reto, vai ficar torto, tá? O que disse meu trabalho vai ficar reto ou vai entortar é a tensão que eu coloco aqui no fio e também se eu não erro nos cálculos, tá? Se você tem dificuldade de concentração, é o mesmo recado que eu sempre dou. Vai contando. Terminou uma carreira, confere, tá? Até você ter tanta prática que você já tece contando, assim, ó. Mesmo conversando, você já consegue tecer e conversar e contar. O crochê, na verdade, é uma ótima terapia para quem quer manter o cérebro em exercício, né? E deixar ele bem avivado. Então, bora lá terminar essa carreira. E agora, depois do ponto baixo, a gente vai fazer o ponto baixíssimo, tá? E a gente termina assim essa aula. Terminei a terceira carreira de ponto baixo. Terminei a terceira, vamos conferir. Eu me perdi. Sim, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, sim, terminei. Então esse aqui é o direito, tá? O fio do começo é esse aqui. Agora a gente vai fazer o ponto baixíssimo. Na verdade é o mais fácil e assim, geralmente ele é usado só para fazer um detalhezinho ou quando a gente precisa passar por cima de algum ponto. Mas vamos lá, aprender. Para virar eu só vou enfiar aqui no último ponto da carreira anterior e vou tirar as duas laçadas. Agora o próximo, eu introduzo, passo um por dentro do outro, introduzo, trago para frente, um dentro do outro, introduzo, um dentro do outro. Acho que não dá nem para eu fazer outra carreira de ponto baixíssimo, tá? Porque ele é só esse aqui mesmo. Ele é legal quando você tá fazendo um trabalho e você que é curiosa do crochê, você já deve ter visto ou suplá, ou bolsa, ou roupa, e tem lá na beiradinha um detalhe de outra cor. Quase sempre são carreiras de ponto baixíssimo, tá? Então a gente vai terminar essa carreira aqui, eu acho que já deu para entender a base do crochê por medida em trabalhos retangulares, tá? Eu quero já agradecer a você que está acompanhando e você que está se esforçando para caprichar no crochê, não somente fazer, mas fazer com capricho. Então, terminando aqui, 3 carreiras de ponto alto, 3 carreiras de meio ponto alto, 3 carreiras de ponto baixo e uma carreira de ponto baixíssimo, tá? Então esse é o nosso aprendizado de hoje. Eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, agradecer a você e te lembrar que Deus Ele é fiel. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a sua dificuldade, assim como você também não sabe as minhas lutas e as minhas dificuldades. Mas uma coisa que a gente precisa saber sempre é que Deus Ele sempre cuida dos seus. Se a gente elevar a nossa voz ao céu, apresentar a Ele e deixar tudo no altar, como a gente canta naquele hino, né? Quando tudo deixares no altar, Ele vai ouvir, Ele vai responder e você vai descansar na vontade do Senhor. Então que nessa oportunidade o seu coração possa ser alcançado
pela palavra de Deus, pelo amor de Deus. Eu agradeço, um beijo, um abraço e que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.